falar sobre genética. E a genética seria o campo da ciência, ou trazendo aqui para o programa de biologia, seria a parte da biologia voltada para o estudo da hereditariedade. Certinho? Então, se a citologia estuda a célula, se a histologia estuda os tecidos, como a gente já viu, aqui em genética a gente vai estudar a hereditariedade. E o que é que eu entendo por hereditariedade? Olha para mim. Hereditariedade é a capacidade que todo ser vivo tem de transmitir para os seus descendentes as suas características fundamentais, as suas características básicas. Entendeu? Hereditariedade. Em todos os seres vivos, do vírus ao homem, eu vou encontrar essa capacidade de, repito, transmitir aos descendentes as características básicas, as características fundamentais. É por conta dessa capacidade que eu estou chamando de hereditariedade que a partir de um fungo não nasce um camelo, certo, amiguinho? Que a partir de uma avenca não surge uma bactéria. Por quê? Através da reprodução e graças à hereditariedade, os seres transmitem as características básicas aos seus descendentes. Aí você pode me perguntar ou se perguntar, mas peraí, eu não sou lá muito parecido nem com o papai, nem com a mamãe, né? Nem com o cara da água mineral, nem com o dono da padaria. Mas, amigo, eu não estou falando de minúcias, eu estou falando de características básicas. Assim como papai e como mamãe, você tem um par de olhos frontais. Assim como papai e como mamãe, você tem uma forma bípede de locomoção. Assim como papai e como mamãe, no teu sangue há um pigmento chamado hemoglobina. Ou seja, papai e mamãe passaram para você, graças a essa característica que eu estou chamando de hereditariedade, as suas características fundamentais, o jeito de o organismo se formar e o jeito de o organismo funcionar. Isso é o que eu chamo de hereditariedade e vai estar presente, repito, em todos os seres vivos. É isso que a genética estuda. A genética é voltada para o estudo dos mecanismos de hereditariedade. O grande nome a ser lembrado em genética é, sem sombra de dúvidas, o nome de Gregor Mendel. É o Pelé da genética. Amigo, tá bom, para essa geração nova é o Messi da genética. Se lá em taxonomia o grande nome a ser lembrado é o nome de Carl von Linneu, aqui para as bandas da América Latina, se em evolução o grande nome a ser lembrado é o de Charles Darwin, aqui em genética o grande nome a ser lembrado é o de Gregor Mendel. Gregor Mendel é considerado o pai da genética, certinho? Mas essa fama toda que Mendel tem em relação à genética foi póstuma. Quando Mendel apresentou os seus trabalhos, as suas ideias sobre genética, lá em meados do século XIX, as ideias de Mendel não foram abraçadas pelo meio científico. Mendel era tão à frente do seu tempo nas suas ideias que pouca gente entendeu o que ele estava querendo mostrar e, como não entendeu, desdenhou. O que esse cara está dizendo aí não faz muito sentido. Só depois da sua morte, já no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, é que outros cientistas chegaram às mesmas conclusões que Mendel e comprovaram que, o que aquele cara disse lá na metade do século XIX fazia muito sentido. E hoje Mendel é tomado como o pai da genética, mas não aproveitou a glória disso aí, porque esse título de pai da genética, a fama dos experimentos, das ideias de Mendel só vieram depois da sua morte. Certinho, amiguinho? Mendel, você já deve ter ouvido falar, ficou famoso pelos seus trabalhos, pelos seus experimentos com plantas de ervilhas, não é? E muito do sucesso de Mendel, muito do fato de hoje eu chamar Mendel de pai da genética, deve-se ao fato de ele ter trabalhado, de ele ter realizado a maior parte dos seus experimentos com plantas de ervilhas. Por vários motivos, não é isso? Mendel teve sucesso ao trabalhar com ervilhas. Por exemplo, as ervilhas são plantinhas de fácil cultivo, ainda mais para Mendel, que era filho de agricultores. Beleza, amiguinho? Então, ervilhas são plantinhas de fácil cultivo. As ervilhas deixam um grande número de descendentes quando se reproduzem. Isso vai ser importantíssimo, porque lá em meados do século XIX, os trabalhos com genética eram feitos através de observações. Quanto maior o número de descendentes que eu tiver,
maior o número de observações que eu posso fazer, certinho? Quanto na espécie humana, geralmente, a gente, ao se reproduzir, só deixa um descendente, vamos lá, 2 descendentes no máximo, em geral é assim. As ervilhas, ao se reproduzirem, deixam um grande número de descendentes, e isso possibilitou a Mendel fazer um maior número de observações. As ervilhas, amiguinho, têm um ciclo reprodutivo curto, beleza? A gente fosse fazer observações lá em meados do século XIX com a espécie humana, Mendel teria que esperar aí aproximadamente 9 meses para fazer uma observação, e aí se eu estou trabalhando com aquela mesma família ali, com a próxima geração, eu iria esperar mais 9 meses para fazer outra observação. Aqui não. O tempo de vida das ervilhas é curto, então permite que Mendel fizesse o maior número de observações no menor intervalo de tempo. As ervilhas de linhagens diferentes apresentam características discrepantes. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Ó, uma planta de ervilha alta, por exemplo, tem lá os seus 2 metros, 2,5 metros de comprimento. Já uma plantinha de ervilha baixa, outra linhagem, portanto, tem lá os seus 25, 50 centímetros de comprimento. Ó, diferença grande. E como aqui os trabalhos eram feitos em cima de observações, acabei de dizer isso, características discrepantes facilitavam bastante as observações feitas por Mendel. Tem plantinha de ervilha, tem linhagem de ervilha que produz sementes de cor amarela. E tem plantinhas de ervilha que produzem sementes de cor verde, do amarelo para o verde, dá para distinguir facilmente. Então, linhagens diferentes de ervilhas têm características bastante discrepantes, isso facilitou também as observações feitas por Mendel. Amiguinho, aqui, geralmente, quando eu cruzo 2 seres de espécies diferentes, a gente obtém descendentes estéreis. Você já ouviu falar sobre isso, não? Os híbridos são estéreis, geralmente. Com as ervilhas não. Os híbridos são férteis e por isso Mendel pôde fazer várias e várias gerações seguidas com as ervilhas nos seus experimentos. Uma característica importante também das ervilhas é a capacidade de autofecundação. Já estudasse botânica lá e eu vou resumir. Em botânica você viu que grãos de pólen, vou falar das angiospermas, grãos de pólen de uma florzinha saem levados por ventos, por um pássaro, por um inseto e chegam até o ovário de outra florzinha, e assim se dá a fecundação. Então, geralmente a fecundação ocorre à distância. Na flor das ervilhas há uma estrutura chamada de fília, que fecha praticamente totalmente a flor da ervilha. Isso impede que grãos de pólen de outra flor cheguem até essa flor aqui, porque ela é fechada por essa estrutura chamada de fília. Quase que exclusivamente, as ervilhas reproduzem-se por autofecundação. É a parte feminina daquela flor, a parte masculina daquela flor, fecundando a parte feminina da mesma flor. Quase que exclusivamente as ervilhas reproduzem-se dessa maneira. Certinho? Isso foi bastante vantajoso para Mendel nos seus experimentos, porque, amiguinho, com isso, pelo fato de as ervilhas reproduzissem quase que exclusivamente por autofecundação, Mendel tinha controle sobre os seus experimentos. Imagine a seguinte situação: Mendel está lá no famoso Jardim das Ervilhas, que ele trabalhava lá, fez um cruzamento entre 2 plantinhas lá e foi tomar a sua sopa para dormir. Beleza? Por hoje está bom. E aí, de noite, sem ele saber, um morceguinho pegou grãos de pólen de uma flor e levou para outra, sem Mendel saber. Os resultados obtidos por Mendel, nesse caso do morceguinho e da interferência do morceguinho, seriam totalmente diferentes daqueles que ele esperava, certinho? Ou seja, ele poderia obter resultados que ele não esperava. Nesse caso não, como as ervilhas reproduzem-se quase que exclusivamente por autofecundação, Mendel tinha controle total sobre o seu experimento. Então, todas essas características que eu estou colocando aqui no quadro são características das plantas de ervilhas que favoreceram bastante os trabalhos de Mendel. Talvez, se Mendel tivesse trabalhado com outro tipo de planta ou outro tipo de ser vivo, ele não tivesse obtido o mesmo sucesso que obteve trabalhando com as ervilhas, por todas essas características que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ao todo, eu vou te mostrar já, Mendel trabalhou com 7 características das ervilhas. Eu citei rapidinho aqui a altura da planta, foi no caminho, e a cor da semente.
Beleza, menino? Mas ele trabalhou com mais outras 5 características. Ao todo, foram 7 as características das ervilhas estudadas. Cruzamento entre plantas de ervilha, falei aqui no começo da aula. Mendel promoveu muito esses cruzamentos entre plantas de ervilha. Por isso eu estou pensando aqui, como é que se promove o cruzamento entre 2 plantas? Prepara um quarto lá, deixa uma garrafa de vinho, 2 taças, já vai tocando de devora e joga 2 plantas dentro do quarto e fecha a porta? Não. Como é que vai fazer? Pega um pincelzinho, saquinho, tira os grãos, era assim que Mendel fazia, né? Tira os grãos de pólen de uma flor e coloca no ovário da outra flor. É assim que Mendel promovia a fecundação entre 2 plantinhas. Obviamente, disso aí iriam surgir sementes que ele plantava para obter, né, novas plantinhas. Ó, amiguinho, muito bem. Falei para você há pouco que... Ó, pressão. Falei para você que, ao todo, Mendel estudou 7 características das ervilhas. Foi ou não foi, amigo? Beleza? Então, ele estudou lá a textura da semente, se a semente era lisa ou rugosa. Estudou a cor da semente. Você não está doido nem maconhado para desenhar isso, não é, amigo? Também estudou a cor da semente, se é amarela ou verde. No Brasil é mais comum para a gente a sementezinha verde, né? Aquela que a gente compra lá em lata, e lisa. Mas se você vai, por exemplo, naquelas casas de comida chinesa, você encontra lá a verde rugosa, a amarela é menos comum para a gente, mas existe. Muito bem, a cor da casca, do tegumento da semente lá, certinho, que pode ser cinza ou branca. A forma da vagem, se é inflada ou é comprimida, como você pode ver aqui, certinho. As ervilhas são plantas, a gente sabe, dentro de ecologia, são plantas leguminosas, têm um fruto em forma de legume, de vagem. A cor da vagem, se é verde ou amarela. A posição da flor, se é lá na pontinha do caule ou na metade do caule, tá vendo? Terminal ou axilar. E a altura da planta, já tinha falado aqui, se é baixa ou alta. 7 características das ervilhas foram estudadas por Mendel. Entendeu? Experimento de Mendel aqui, eu vou fazer de uma maneira que dê para você copiar ali, para ficar mais fácil de entender. Diga aqui. Quando as flores não tem aquele pólenzinho, como é que vai fazer a... Não, as flores de angiospermas têm o pólenzinho. Ele pode não estar visível como na amapola que você tirou de cima do muro para dar o seu boizinho, mas o pólen vai existir, ser produzido. Na amapola ele fica exposto, fica visível, né, a maior parte do tempo. Mas o pólen vai ter em angiospermas. Na flor, não sei se está mostrando. Vai ser assim, ó. Isso aqui vai se dobrar. Na verdade, aqui são pétalas modificadas, né? Ela fecha aqui, e impede a polinização à distância. É uma pétala modificada. Veja só. No começo dos seus trabalhos, Mendel observou a transmissão de uma única característica por vez. Então, quando Mendel estava observando a altura da planta, se ela era alta ou baixa, ele desconsiderava todas as demais características. Sabiam? A forma da vagem, a cor da semente, a posição da flor, desconsiderava tudo isso. Se focava só numa característica, nesse caso, a altura da planta. Quando Mendel fosse observar a cor da vagem, por exemplo, se era verde ou amarela, ele desconsiderava todas as demais características. Focava-se apenas naquela característica ali, que era a cor da vagem. Na prática, isso não acontece. Quando a gente vai transmitir uma característica, quando a gente vai transmitir características aos nossos descendentes, o veículo que a gente tem para fazer essa transmissão são os gametas. E essa transmissão de características não é feita a conta-gotas. A transmissão de características é feita de uma única vez. Papai doa um gameta com metade dos genes típicos da espécie. Mamãe doa outro gameta com metade dos genes típicos da espécie. Eles se fundem e vão dar origem a um novo organismo. Mas você há de convir comigo que é mais fácil estudar a transmissão de uma única característica por vez do que estudar a transmissão de 10, 15 características de uma única vez. Quando eu observo a transmissão de uma única característica por vez, a gente fala em monohibridismo. Certo, amiguinho? O que é o monohibridismo?
Ó, o que é o monohibridismo? É a observação da transmissão de uma única característica por vez. Certinho? Satisfeito, Renatinha, com os seus experimentos de monohibridismo, Mendel passou, Ramon, a observar a transmissão de mais de uma característica por vez. Aí a gente vai falar depois em dihibridismo, trihibridismo, polihibridismo, mas repito, insisto, no começo dos seus trabalhos, Mendel observava a transmissão de uma única característica por vez, e nesse caso eu falo em monohibridismo. Estou sendo claro até agora ou não? Muito bem, vamos lá. Vamos reproduzir um dos experimentos de Mendel, onde Mendel observou aqui a cor da semente da ervilha, tá bom, menino? Que pode ser, como eu te mostrei em um slide aqui anteriormente, amarela ou pode ser verde, a sementinha da ervilha, tá bom? Foi o que Mendel fez, ó. Pegou uma plantinha de ervilha dessa aqui e certificou-se, Mohana, antes de qualquer outra coisa, de que essa plantinha era pura. O que é que Mendel chamava de planta pura? É aquela planta que, quando autofecundada, sempre gera indivíduos com a mesma característica. Ou seja, se a planta produtora de sementes amarelas é pura, ao autofecundar essa plantinha, ela sempre vai produzir plantas de sementes amarelas. E se eu pegar outra plantinha, a segunda geração, e autofecundar também, semente amarela, e a que surgir dessa e autofecundar, semente amarela? Se isso acontecer durante várias gerações, isso implica dizer que essa plantinha é pura. Ele fez o mesmo com a plantinha de ervilha verde. Autofecundou durante várias gerações para certificar-se de que essa plantinha era pura, sempre produzia indivíduos com a mesma característica. Certinho? Vou promover o cruzamento, Mendel promoveu o cruzamento entre uma plantinha de ervilha produtora de sementes amarelas e uma plantinha de ervilha produtora de sementes verdes, puras, ambas. Essa geração que ele cruzou primeiro aqui, ele chamou de geração parental. Você que fala inglês melhor do que eu, que só sei o que é hot dog, me parece que em inglês, parents, seria pai e mãe, né? Os pais, é verdade ou não? Não é assim? Sim. Não? É assim? Sim. Parents. Parents. Hot dog. Parents. Já sei? Olha a minha impressão. Ei, olha pra cá. Então, aqui, essa geração que vai funcionar como papai e mamãe, as ervilhas, eu vou chamar de geração parental. Mendel sempre utilizava plantas puras na geração parental. Certinho, amiguinho? Beleza? Olha, do cruzamento dessas duas plantinhas, uma produtora de sementes amarelas, pura, e outra produtora de sementes verdes, pura, Mendel obteve uma primeira geração de descendentes, várias plantinhas de ervilha, e essa primeira geração de descendentes Mendel chamou de F1. Olha, amiguinho, F1, a gente vai chamar de primeira geração de filhos aqui, certinho? E observou que, olha para mim, 100% das plantinhas de F1 eram produtoras de sementes amarelas. Veja que o caráter semente verde desapareceu em F1. Estou sendo claro ou não, amiguinho? Peraí, que foi o primeiro fez, copia não, olha pra cá. Ó, cruzou plantinha de semente amarela pura com plantinha de sementes verdes pura e obteve uma primeira geração de plantas de ervilha, de descendentes, várias plantinhas, e todas elas eram produtoras de sementes amarelas. Tranquilo? Agora, Mendel pegava, Webel, pegava essa plantinha, essas plantinhas produtoras de sementes amarelas de F1 e promovia a autofecundação dessas plantas. Autofecundação significa o que, amiguinho? Ela com ela mesma, ela não é, amiguinho? A parte masculina fecundando a parte feminina da mesma planta. Desta autofecundação das plantas produtoras de sementes amarelas de F1, Mendel obtinha plantas produtoras de sementes amarelas, numa segunda geração de filhos, ó, F2, plantas produtoras de sementes amarelas, mas também obtinha plantas produtoras de sementes verdes. Ou seja, aquela característica semente verde que tinha desaparecido em F1, que ficou em recesso em F1, voltou a aparecer em F2. Certinho, amiguinho? Mendel, depois de muito pesquisar, e ele obteve esses resultados
com as 7 características que ele estudou. Então, se eu pegava lá uma planta alta e uma planta baixa de ervilha, em F1 todas as plantas eram altas. Autofecundava as plantas altas de F1 e obtinha em F2 plantas altas e plantas baixas. Sempre nessa proporção, amiguinho, de 3 para 1. Certinho? Para cada 3 plantas de sementes amarelas que ele conseguia em F2, uma era de sementes verdes. Para cada 3 plantas altas que ele obtinha em F2, uma era uma planta baixa. Sempre os mesmos resultados com as 7 características que ele estudou das ervilhas. Pesquisou, observou bastante e chegou à conclusão de que isso só acontece porque, cada característica, dizia Mendel, cada característica de um organismo é determinada por um par de genes. Beleza, amiguinho? Mendel chamava isso de fatores. Não se utilizava o termo genes. Os genes ainda não tinham sido descobertos. Então, em meados do século XIX, Mendel chamava os genes de fatores. Certinho? Então, para Mendel, utilizando a linguagem de Mendel, cada característica de um organismo é determinada por um par de fatores. Quando da formação de gametas, quando esses fatores fossem transmitidos, eles iriam se separar, se segregar, de forma que cada gameta só teria um gene de cada tipo, um fator de cada tipo. Isso que eu acabei de escrever para vocês é o que hoje a gente conhece, um enunciário que a gente conhece como primeira lei de Mendel. O que é que diz a primeira lei de Mendel, que eu faço questão de ditar para você daqui a pouco? Entenda primeiro, amiguinho. A primeira lei de Mendel diz: cada característica de um organismo é determinada por um par de genes, por um par de fatores. Quando da formação de gametas, esses genes se separam, se segregam. Mendel sugeria que cada característica do organismo é determinada por um par de fatores e que quando da formação de gametas, por que quando da formação de gametas? É que os gametas são os veículos que a gente tem para transmitir características aos descendentes. Então, quando da formação de gametas, esses fatores, esses genes, se segregam de maneira que cada gameta só vai ter um gene de cada tipo. Certinho? Quer passar? Eu quero. Essa primeira lei de Mendel, olha a mim, é chamada de... Essa primeira lei de Mendel é chamada de lei da segregação dos fatores, porque eles se separam, se segregam, ou lei da pureza dos gametas. Todo gameta tem que ser puro, não pode se misturar, até porque só tem um gene de cada tipo no gameta. É isso que diz a primeira lei de Mendel. Daqui a pouco você vai entender ainda melhor. Cada característica de um organismo é determinada. Cada característica de um organismo é determinada por um par de fatores. Cada característica de um fone, eu acho que não vai dar. Cada característica de um organismo é determinada por um par de fatores. Entre parênteses, tu coloca genes. Você escreveu entre e foi Natália. Um par de fatores, entre parênteses, genes. E quando, quando da formação de gametas, vou repetir para as Lucianas da novela. Cada característica do organismo é determinada por um par de fatores. Lucianas. Quando da formação de gametas e quando da formação de gametas, vírgula, esses fatores se segregam, de forma que cada gameta, possui
um único gene de cada tipo. Um único gene de cada tipo. De forma que cada gameta possui um único gene de cada tipo. Ponto. É o que diz, ó, a primeira lei de Mendel, que como eu coloquei ali para você no quadro, pode ser chamada de lei da segregação dos fatores. Entendeu por que segregação? Não é porque eles se separam na hora de formar gametas, ou da pureza dos gametas. Por que pureza dos gametas? Porque como cada gameta só tem um gene de cada tipo, não pode haver mistura. Todo gameta é puro. Estou sendo claro até agora, meu amigo? Muito bem. Presta atenção. Como toda ciência, a genética tem as suas convenções. Beleza? Por exemplo, lá em química, os primeiros a se interessarem por química, os pioneiros da química, provavelmente propuseram que o número de massa fosse representado em cima do símbolo do elemento. Muito bem. E o número atômico embaixo. Pode ser o mesmo lá? Pode. Muito bem. Vocês sabem o porquê químico disso aqui? Não sabe estudar isso. Porque não tem. Isso é convenção. Para ficar mais fácil a comunicação entre a gente, disseram os pioneiros da química, vamos sempre colocar o número de massas em cima e sempre colocar o número atômico embaixo. Isso é convenção para facilitar a comunicação e o entendimento. A genética também tem as suas convenções. Por exemplo, em genética, pelo menos no segundo grau, a gente sempre vai representar um gene por uma letra, beleza? Gene é representado por letra. Tranquilo, tranquilo? Aminho, olha para esse experimento aqui. O que foi que aconteceu? O caráter amarelo nunca deixou de aparecer em nenhuma geração, é verdade ou não? Já o caráter semente verde desapareceu em F1 e voltou a aparecer em F2. Por conta disso, Mendel chegou à conclusão de que num par de fatores, o que ele chamava de fatores, eu chamo de quê hoje em dia? Genes. Num par de genes, pode haver o caso de um gene maquiar a ação do outro gene. Um gene, num par de genes, olha pra cá, num par de genes, um gene vai mascarar a ação do seu par, vai maquiar a ação do seu par. Por exemplo, ó, aqui o gene para a cor amarela mascara o gene para a cor verde da semente. Esse que mascara, Mendel chamou de dominante. E o que tem a sua ação mascarada, ele chamou de recessivo. No meu exemplo aqui, quem é o gene dominante? Quem é o caráter dominante? O amarelo ou verde? Amarelo. E o verde, por ter ficado em recesso em F1 e só voltar a aparecer em F2, Mendel chamou de recessivo. Entendeu isso, não, Aminho? Então vamos lá. Planta alta e planta baixa, beleza? Promovi o cruzamento entre elas, puras. Em F1 só apareceu planta alta, beleza? Autofecundei as plantas altas de F1 e em F2 eu obtive plantas altas e plantas baixas. Que é o caráter dominante, planta alta ou planta baixa? Alta é dominante, baixo por consequência vai ser o que? Recessivo. Como é esse negócio de dominância e recessividade, Euclides? É quando, num par de genes, um dos genes maqueia a ação do seu par. O que mascara eu chamo de dominante, o que tem a sua ação mascarada eu vou chamar de recessivo. Convenções da genética atual. Um gene é representado por uma letra, tá bom? Se esse gene que eu estou representando for dominante, a letra que eu vou utilizar para representá-lo é uma letra maiúscula. Certinho? O gene dominante é representado por letra maiúscula. Se esse gene que eu estou representando for recessivo, a letra que vai representá-lo é uma letra minúscula. E qual é a letra que eu escolho para representar um gene? Olha o que eu vou dizer agora. Em geral, a letra que eu escolho para representar um gene é a inicial do caráter recessivo. Bora lá. Semente amarela e semente verde. Quem é o dominante?
Diga mais uma vez, amarelo. Quem é o recessivo? Verde. Então, o gene que eu vou utilizar para representar, a letra que eu vou representar, eu consigo. A letra que eu vou utilizar para representar o gene para a cor da semente é o V. Por quê? É inicial do caráter recessivo. Se for dominante, V maiúsculo. Se for recessivo, V minúsculo. Entendeu seu nome? Muito bem. Chamo de homozigótico um indivíduo que para uma determinada característica tem dois genes iguais no que diz respeito à dominância e à recessividade. Vou repetir para você que estava copiando, tipo Bel, Larissa. Robinho, peraí. Quando é que o indivíduo é homozigótico? Quando, para aquela característica, o indivíduo tem dois genes iguais no que diz respeito à dominância e à recessividade. Ó, letra maiúscula é para gene dominante ou recessivo? Então esse indivíduo não tem dois genes dominantes, não é? Para esta característica ele é homozigótico. Entendeu isso ou não? Homo não sugere mesmo, não é mínimo, então ele tem dois genes do mesmo tipo, dois genes dominantes. Esse indivíduo aqui é dominante ou recessivo? Porque a letra é minúscula, não foi essa que você chegou à conclusão? Então ele não tem dois genes iguais, dois recessivos, então ele é um indivíduo homozigótico. Obviamente esse é o homozigótico dominante e esse é o homozigótico recessivo. Chamo de heterozigótico um indivíduo que tem dois genes diferentes no que diz respeito à dominância e à recessividade. Ou seja, um gene é dominante e o outro é recessivo. É assim ou não? Um gene dominante e o outro é recessivo. Vamos aplicar essas convenções da genética atual àquele experimento de Mendel que a gente fez ali. Amiguinho, quantos genes, olha a pergunta que eu vou fazer agora, presta atenção, se você perder esse comecinho de genética, eu não entendo mais nada. Ó, quantos genes determinam que esta planta vai ser produtora de sementes amarelas? Vou ter para arrumar, pesado demais? Pós-doutorado. Quantos genes, vou repetir minha pergunta, determinam que esta planta é produtora de sementes amarelas? 2, 1, 3, 5. Amiguinho, o que é que diz a primeira? O que é que diz a primeira lei de Mendel? Um par. A primeira lei de Mendel diz isso. O que é que diz a primeira lei de Mendel? Cada característica de um organismo é determinada por um par de genes. O pessoal de exatas nos ajuda. Um par, 2. É o caminho da progressão. Vou refazer minha pergunta. Depois ele vai ficar para a conta que eu nem fiz a pergunta da primeira vez. Quantos genes determinam que esta planta vai ser produtora de sementes amarelas? 2. É o caminho. Amarelo é caráter dominante ou recessivo? Dominante. Então eu utilizo letra maiúscula ou minúscula? Então essa planta vai ser produtora de sementes amarelas porque ela tem que genes? Vezão, vezão. Não são dois genes? Sim. Azão. Mas eu posso usar a letra que eu quiser. Quando o Vani estiver resolvendo as questões dela, eu posso usar sempre o W, porque é inicial do nome dela, sabia, Minho? Mas o que foi convencionoso fazer em geral? Convenção não é obrigação. Utilizar inicial do caráter recessivo. Quem é recessivo? Não é V? Não é verde? Então, inicial do verde, V. Por isso que eu estou utilizando V. Ó, essa planta tem dois genes, é o que diz a primeira lei de Mendel, determinando que ela é produtora de sementes amarelas. Por que as letras são maiúsculas? Porque amarela é dominante em relação a recessivo. Bora lá? Quantos genes determinam que essa planta vai ser produtora de sementes verdes? 2. Verde é o caráter dominante ou recessivo? Então ela é verde porque possui que gene, amiguinho? Vzinho, Vzinho. Beleza? E eu não? Mas para uma semente amarela, ela não precisa ter só um ponto dominante. Porque ela pode ser Vzão, Vzinho. Exatamente. Beleza, olha que pergunta legal. Euclides, se o Vzão mascara o Vzinho, não basta ela ter um Vzão que ela não já vai ser amarela, porque o amarelo vai mascarar o verde. É assim ou não, amigo? Beleza? Mas olha, eu poderia botar Vzão, Vzinho ali. Essa planta, se eu colocasse Vzão, Vzinho, olha pra mim, ela produziria sementes amarelas? Sim. Uma planta que tem essa carga genética, Vzão, Vzinho, produz sementes amarelas? Sim. Produz. E por que eu não botei Vzão, Vzinho ali? Porque Mendel sempre utilizava na geração parental indivíduos puros. O que Mendel chamava de puros em meados do século XIX, hoje a gente chama de que, amiguinho? Homozigóticos. Entendeu? Entenda, belíssima pergunta de Benny, a mulher do chefe.
Amigo, podia ser Vzão, Vzinho, a planta seria produtora de sementes amarelas? Seria. Da mesma maneira, sem diferença. Porém, aqui, menos só utilizar plantas puras. Entendeu por que esta planta é Vzão, Vzão e por que esta é Vzão, Vzinho? Vzinho. Alguém não entendeu? Beleza, vou confiar em você. Amigo, presta atenção, ó. O que eu ia falar agora? Se eu pegar um microscópio ultra potente que nem existe ainda e for lá no núcleo das células dessa plantinha aqui, eu vou ver duas letras V lá? Claro que não. Eu vou ver um segmento de DNA com aquela sequência de bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Eu também não vou ver a letra. É só simbologia, não é? Representa-se um gene por uma letra, mas o gene na verdade é um segmento de DNA ativo, como tu já estudaste lá em bioquímica. Certinho? Vamos lá. Vou promover o cruzamento entre essas duas plantas. Ei, vou promover o cruzamento entre essas plantas. Só vai haver cruzamento se houver gameta, beleza? Olha a primeira lei de Mendel. Cada característica de um organismo é determinada por um par de genes. Quando da formação de gametas, esses genes se separam de forma que cada gameta só pode ter um gene de cada tipo, um gene para cada característica. Amiguinho, quando essa planta for formar gametas, há outra possibilidade de gene no gameta que não seja o Vzão. Eles vão se separar. Concorda comigo que todo gameta dessa planta vai ser Vzão, é ou não é minha? Beleza? Porque não há outra possibilidade. Concorda ou não? A mesma coisa para essa plantinha, o mesmo raciocínio. Todo gameta desta planta, no que diz respeito à cor da semente, vai ter que gene? Vzinho. Não há outra possibilidade. É isso que diz a primeira lei de Mendel. Vou repetir, enjoe não. Cada característica é determinada por um par de genes. Quando da formação de gametas, esses genes se separam, de forma que cada gameta só tem um gene de cada tipo. Não há outra possibilidade que não seja Vzinho. Fecundação não é a fusão de gametas, é ou não é, beleza? Olha, quando este gameta encontrar com este, toda a planta que surgir dessa fecundação vai ser o quê? Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho é uma planta amarela, de sementes amarelas ou verdes? Amarela. Foi isso que Mendel tinha dito ou não? Em F1, toda a planta vai ser o que, amiguinho? De sementes amarelas. Toda a planta de F1 vai ser o que, amiguinho? Vzão, Vzinho, ou seja, heterozigótica. Estou sendo claro até agora ou não? Dúvidas? Como é que eu faço para chegar até F2? A autofecundação não é ela mesma? A parte masculina da planta, vou botar aqui em cima, fecundando a parte feminina da mesma planta. É assim ou não, amigo? Beleza? Vamos lá. Amigo, fazer essa fecundação tem que haver a formação de gametas. Pense e me diga, quantos tipos de gametas diferentes a parte masculina dessa planta vai produzir para a cor da semente? E aí? Para a cor da semente, a parte masculina da planta vai produzir quantos tipos diferentes de gametas? Dois, quais são os dois? Me diga. Metade dos gametas da parte masculina vai ter o Vzão e metade vai ter o quê? Vzinho. Primeira lei de Mendel, cada característica do organismo é determinada pelos vários genes. Quando da formação de gametas, esses genes se separam de forma que cada gameta só tem um gene de cada tipo. Esse gene pode ser o Vzão ou só a linha? Pode e vai ser em metade dos gametas. E pode ser o Vzinho também, concorda comigo ou não, Minho? Na outra metade. Se é a mesma planta, a parte feminina vai produzir os mesmos gametas. Concorda comigo ou não, Minho? Metade dos gametas vai ser Vzão e metade dos gametas vai ser Vzinho. Eu não tenho pressa nenhuma, contanto que você entenda. Amigo, quantos genes determinam que esta planta é produtora de sementes amarelas? Vou repetir a pergunta, não tem pressa não. Quantos genes determinam que essa planta vai ser produtora de sementes amarelas? 2. Primeira lei de Mendel. Muito bem, amiguinho. Amarelo é um caráter dominante ou recessivo? Não convencionou se representar um gene por uma letra, foi ou não foi? Se ele for dominante e a letra não é maiúscula, qual é a letra que geralmente eu escolho? A inicial do caráter recessivo. Então ela é amarela porque possui que genes? Vzão, Vzão. Beleza, amiguinho? Quantos genes determinam que essa planta é produtora de sementes verdes? 2. Verde é o caráter dominante ou recessivo? Letra maiúscula ou minúscula? Então é o quê? Vzinho, Vzinho. Mendel não promoveu o cruzamento entre essas duas plantas quando foi, beleza? Mas para cruzar não tem que produzir gametas. O único tipo de gameta que essa planta pode produzir para a cor da semente é com o gene Vzão. Não tem outra possibilidade. E essa planta só produz genes, o quê? Gametas com o gene o quê? Vzinho.
quando esses gametas se fundirem, a planta que surgir dessa fecundação vai ter que genes para a cor da semente? Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho é de sementes amarelas ou verdes? Amarelas. Em F1 todas as plantas serão produtoras de sementes amarelas. Não é? Como é que eu faço para chegar até F2? A autofecundação não é a parte masculina com a parte feminina. A parte masculina tem Vzão, Vzinho, então pode produzir dois tipos de gametas. Metade dos seus gametas serão Vzão e metade Vzinho. Se é a mesma planta, então vai produzir os mesmos gametas da parte feminina. Agora, tudo é possibilidade, probabilidade. Fecundação não é o encontro de gametas masculino com feminino. Amiguinho, o gameta masculino sortudo que vai estar lá na hora da fecundação pode ter o gene Vzão? Pode ou não pode? Pode. Há essa possibilidade? Pode. E o gameta feminino pode ser Vzão também? Há essa possibilidade? Pode. Então a planta que surgisse desse encontro seria o quê? Vzão, Vzão. Amarela ou verde as suas sementes? Amarelas. Beleza, beleza. Você já me disse que o gameta masculino sortudo na hora da fecundação pode ter um gene Vzão, é o Leoinho? O Vzão pode encontrar-se com o Vzinho da parte feminina? Há essa possibilidade ou não, Leoinho? Sim. E aí a planta que surgisse teria que carga genética? Vzão, Vzinho, a planta é amarela ou verde? Amarela. Amarela. Na parte masculina, o gameta sortudo pode não ser Vzão. Há a chance dele ser Vzinho. Há um amigo, metade de chance. Esse Vzinho poderia encontrar com o Vzão da parte feminina? Sim. Convenciona-se colocar primeiro o dominante. Então como é que ficaria? Vzão, Vzinho. Tranquilo, amiguinho? Mas o Vzinho... Tem três amarelos de uma vez. Ó, o Vzinho, olha pra cá. O Vzinho poderia encontrar... O Vzinho da parte masculina poderia encontrar com o Vzinho da parte feminina. Há essa possibilidade. E é amiguinho, Vzinho, Vzinho. Diz pra mim, amarelo ou verde? Amarelo. Amarelo ou verde? Amarelo. Amarelo ou verde? Amarelo. E esta? Verde. Verde, amiguinho, para cada 3 amarelas, uma verde. O que foi que eu fiz? Reproduzi o experimento de Mendel, só que eu utilizei as convenções da genética atual, onde um gene é representado por uma letra. Olha para mim, se esse gene for dominante, letra maiúscula, se ele for recessivo, letra minúscula. Tranquilo ou não? Muito bem, olha para cá. Já viram aquelas aulas? Alguém faz teatro aqui? Não? Já fez? Aula de teatro, o cara pede para você imaginar que é uma pedra. É ou não é? Fica lá, 2 horas parado, imaginando uma pedra. Muito bem, imagine como numa aula de teatro que aqui há uma planta de ervilha amarela, produtora de sementes amarelas. Tranquilo, minho? A plantinha que você está imaginando aqui, está imaginando? Vou ter que rolar um cigarro de maconha aqui. Tá? Vamos lá, planta produtora de sementes amarelas. Aminho, tu me diz com certeza qual é a carga genética que essa planta tem para a cor da semente? Não. Por que não? Porque ela pode ser Vzão, concorda comigo ou não? Mas pode ser Vzinho, Vzinho, concorda comigo ou não? Ela pode ser, como bem disse meu menino Hércules, homozigótica ou heterozigótica. Sendo homo ou heterozigótica, ela vai produzir sementes amarelas. Concorda comigo ou não? Beleza. Mas imagine agora, na mesma aula de teatro, que eu tenho uma plantinha de ervilha produtora de sementes verdes. Tu me diz com certeza qual é a carga genética dela para produzir sementes? Sim. Qual é a minha? Vzinho. Dedução. Um caráter sendo dominante, ele pode se manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Já o caráter recessivo só se manifesta em homozigose. Entendeu, seu nome? Até porque, se o azinho para cor verde, olha para cá, que é recessivo, aparecer junto com o azão, ele não vai se manifestar, porque a sua ação vai ser o quê? Mascarada. É verdade ou não, amiguinho? O azinho só tem a chance de se manifestar se ele aparecer junto com outro azinho. O caráter recessivo só se manifesta em homozigose. Já o caráter dominante pode se manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Genética é fácil demais, não é, amigo? Quando você estuda no atual, fica ainda mais. Pra gente não perder o fio da meada, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Pessoal, eu chamo de silêncio. Eu chamo de genótipo a carga genética que o indivíduo tem para uma determinada característica. Genótipos são os genes que o indivíduo possui para uma determinada característica. Beleza?
Então, por exemplo, quando eu digo para você que esta plantinha da geração parental de sementes amarelas é Vzão, eu estou informando para você o genótipo desta planta. Genótipo é a carga genética. Me interessa ou não? Então me diga aí. Qual o genótipo de uma plantinha de sementes verdes de ervilha? Vzinho. Ou seja, são os genes que ela possui para aquela característica. Faça mais isso ou não, amigo? Fenótipo é a manifestação desses genes. É a característica em si. Beleza, vamos lá. Essa plantinha aqui é Vzinho, beleza? Qual é a consequência disso? Ela produz sementes amarelas. Ou seja, sementes amarelas é o fenótipo desta planta. Enquanto o genótipo é a carga genética, o fenótipo é a manifestação dessa carga genética. Estou sendo claro ou não? Se eu disser para você que Cláudia tem olhos castanhos, eu estou informando para você o genótipo ou o fenótipo dela? Fenótipo. Ela não é? Beleza, menino? Ó, se eu disser para você... Os olhos dela não são castanhos? Não, se eu disser, foi hipótese. Os olhos são verdes, é? Nunca tinha reparado. Ó, minha pressão. Ei, amiguinho. Um indivíduo que tenha esses genes aqui, ó, Izinho, é um indivíduo do tipo sanguíneo 0, ou O, como queira chamar. Beleza? Amiguinho, Izinho é o genótipo ou o fenótipo? Genótipo. E ser do tipo 0 é o fenótipo ou genótipo? Fenótipo. É a manifestação da característica. Você diz que um cidadão, vamos lá. O que é o genótipo? São os genes que o indivíduo possui para uma determinada característica. Mas por possuir esses genes, não vai haver uma consequência, uma característica do organismo? Esses genes não vão determinar uma característica? Esta característica que surge, eu chamo de fenótipo. Se eu disser para você que um indivíduo que Genequine tem cabelos lisos, eu estou informando para você um fenótipo. Ó, amigo, eu estou informando para você um fenótipo. Se eu disser que Héricles tem uma cor de pele clara, eu estou informando para você um fenótipo. Mas para ter essa cor de pele, ele não tem genes na sua carga genética. Como é que eu chamo essa carga genética que ele possui? Genótipo. Foi claro ou não? Você vai entender? É tipo, Vzão é o genótipo, mas ser amarelo é o fenótipo. Exatamente, não foi o exemplo que eu usei aqui? Vzão é o genótipo. E possuir sementes amarelas é o fenótipo. Certinho? Muitas vezes, olha para mim, vai terminar. Muitas vezes, o fenótipo do indivíduo sofre influência do ambiente. Ele não é só consequência do genótipo. Certinho, beleza? O normal é o quê? Por possuir esses dois genes na minha carga genética, eu sou do tipo sanguíneo, ó, beleza, menino? Isso é consequência direta. Mas algumas vezes o fenótipo não é só consequência do genótipo, ele sofre influência do ambiente. Vamos para exemplos. O cidadão tem genes para uma cor de pele clara, mas todo final de semana, sábado e domingo, ele vai e faz um churrasco na laje. Menina, né? Mulher não vai fazer um negócio desse. O que eu vou descrever agora, entenda. De 10 a meio-dia, ela passa cenoura e bronze e bronze, eu consigo bronze. Ó, minha, e bronzeia a parte da frente. De meio-dia às 2, cenoura e bronzeia a parte de trás. Se ela faz isso todos os finais de semana, tu concorda que ela vai ficar com a pele escura, vai ou não vai, minha? Olha, presta atenção. Neste caso, o fenótipo sofreu ou não a influência do meio ambiente? Na forma de raios ultravioleta. É ou não é, minha? Isso aí é um caso de peristase. Olha, quando é que eu falo em peristase? Olha pra cá. Quando o fenótipo sofre influência do meio ambiente. Bora para outro exemplo. Uma plantinha tem genes que vão lhe permitir produzir clorofila. E por produzir clorofila, ela tem folhas verdes. Tranquilinho até aí ou não, minho? Muito bem. Mas essa plantinha está num solo pobre em magnésio. Sem magnésio, a planta não vai produzir clorofila. Sem clorofila, suas folhas vão ficar amareladas. Você já deve ter visto uma plantinha nessa condição. Certinho, minha, beleza? Olha. Tu concorda comigo que o fenótipo folha amarela sofreu influência do meio ambiente, ou seja, a falta de magnésio no solo, foi ou não foi? Isso é um caso de quê? Peristase.
Quando o fenótipo do indivíduo sofrer influência do ambiente, como é que eu chamo, amiguinho? Peristalse. Foi claro o que é genótipo, o que é fenótipo, o que é peristalse?